Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E bem dizer o nome do Senhor. Porque ao completarmos 13 anos no ministério chamado Igreja em Células Casa do Pai, podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até aqui o Senhor tem nos ensinado a depender dele. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das adversidades, nós sabemos em quem nós temos crido. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: você sabe em quem você tem crido? E você está bem certo. Pergunte para ele: você está bem certo de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós? Quantos creem num Deus que faz muito mais além, ou infinitamente mais, conforme Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 2? E eu fiquei aqui com uma árdua tarefa. Nós estamos neste mês de outubro, mês de aniversário da igreja, que por coincidência, por Jesuscidência, também é aniversário do nosso pastor Adriano, não é mesmo? Um mês de festa. Nós estamos trabalhando o tema princípio da honra. E aí me restou a árdua tarefa. E já passaram por este altar vários pregadores abordando esse tema, e aí deixaram o último dia para mim. E eu pergunto: Senhor, o que eu vou falar mais sobre esse assunto? Pastor Paulinho já pregou sobre isso aqui, pastor Adriano, missionário Silvilene, pastor Edilson. O que mais eu posso dizer acerca desse assunto, meu Deus do céu? Eu quero convidar você. Vamos começar pelo início, não é mesmo? Mais fácil assim. Abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Se o Mateus puder colocar para nós ali no Data Show, acho que fica mais fácil. Provérbios capítulo 15, versículo 33, que tem sido o tema desse tempo, foi o tema da ministração do final de semana passado, tanto pela missionária Silvilene quanto pelo pastor Edilson. E eu vou partir desse ponto para conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Vamos dar uma ênfase para essa parte final do versículo. A humildade antecede a honra. Como é que eu vou me colocar numa posição de humildade para que o Senhor traga a honra? Já trouxeram aqui os pregadores que me antecederam diversos princípios: honrar pai e mãe, honrar as lideranças, honrar os irmãos. Cada princípio foi abordado com riqueza de detalhes. E aí o Senhor me levou a um texto na palavra de Deus que eu quero trazer para vocês, que me confrontou, que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Um texto que o próprio Jesus Cristo vai mencionar mais tarde, e isso vai aparecer numa citação de Jesus lá em Mateus e em Marcos. Mas eu quero ver com vocês o texto original lá no Antigo Testamento, Isaías 29, 13. Se o Mateuzinho puder colocar para nós, ótimo. Eis que assim declara o Eterno: visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios,
enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Quando o Espírito Santo me levou a esse texto, eu confesso que fui confrontado. Veja o que a palavra de Deus diz. Ele fala de um povo que se achega com palavras, mas sem atitude. Ou seja, não há como honrar sem atitude. Porque é justamente isso que ele está dizendo aqui. Honra somente com o mover dos lábios, ou seja, somente com palavras. Mas o seu coração está muito distante da minha pessoa. Eu fiquei orando e, como diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estava me examinando, dizendo: Deus, será que eu tenho demonstrado atitudes que honrem? Honrar a Deus, honrar os pais, honrar os líderes, honrar os irmãos. Será que eu tenho demonstrado atitudes de honra ou somente um discurso de honra? Mais tarde, você vai encontrar essa mesma mensagem mencionada por Jesus Cristo. Não há necessidade de você ler agora, mas ele fala isso em Mateus 15:10 e Marcos 14, versículos 8 e 9. O próprio Jesus vai buscar essa citação do livro do profeta Isaías para dizer para os fariseus: vocês me honram com palavras, mas o coração está distante de mim. Amados, não há como viver debaixo de um princípio de honra sem atitudes. Essa pessoa que está aí do seu lado dormiu, do carro dele, fala assim: atitudes. Você tem honrado com atitudes? Vamos aqui dar um exemplo fantástico. Eu gosto muito desse exemplo, pastor Adriano, que se chama casamento. Todos são casados aqui, a esmagadora maioria. O casamento é um excelente laboratório de Deus para tratar conosco. Você sabia disso? Porque lá no princípio, Deus viu que o homem estava sozinho. E ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E aí você conhece a história. Deus faz Adão cair num profundo sono, abre a lateral, tira uma costela, e daquela costela ele forma a mulher, uma auxiliadora idônea. E Adão então ele diz assim: esta agora será chamada varoa, porque foi tirada do varão, será carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, ela é compatível, mas ela também é opositora. Há uma tradução que usa esse termo. Então, o casamento, se você estiver perto do seu cônjuge, dá uma apertada na mão dele assim, perto. O casamento, se não estiver perto agora, quando chegar em casa, perto. Aí não quero o dedo dele não, só perto. O casamento é um laboratório de Deus na vida dos seus servos. Só um aceitou essa palavra, só um tomou posse. Vou tentar de novo. O casamento é um laboratório de Deus para trabalhar na vida dos seus filhos. Agora vocês captaram a mensagem. E o casamento é um ambiente para exercer atitudes de honra. Se eu, enquanto marido, não for capaz de honrar minha esposa, eu não estou sendo fiel à palavra de Deus. Amém. Se a minha esposa, por sua vez, não
entrar em atitudes, honra para comigo, ela também não está alinhada com a palavra de Deus. É muito interessante que as pessoas gostam de exigir. Não, peraí, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Oh, peraí, não é só essa a abordagem. A questão é a seguinte: desde que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, queridos, perceba que a honra se dá nessa medida. Cristo honrou a igreja, sim ou não? Com atitudes ou com palavras? Então, nós devemos honrar uns aos outros com atitudes. E se você acha que está difícil, comece em casa. Começa com o seu cônjuge. Começa com o seu marido, começa com a sua esposa. Atitudes de honra. Para então trazer isso para o ambiente do corpo de Cristo. Tudo aquilo que nós vivemos, entenda isso, tudo aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa repercute na igreja. Sabia disso? Porque o nosso lar, a nossa família consanguínea é a unidade que compõe o conjunto chamado igreja. Por isso, o propósito eterno de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, no qual Ele é o Pai. Jesus Cristo antes era unigênito e hoje é o Filho primogênito, e nós todos irmãos em Cristo Jesus. Então, a família é o cerne. Não é à toa que um dos princípios básicos da honra é pai e mãe. E quando deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, a honra para os pais não cessa enquanto eles viverem, mas se abre um novo viés, onde se deve honrar o cônjuge. E eu creio, queridos, que quem hoje vive debaixo de um princípio de honra no seu casamento está indo na contramão da sociedade lá fora. Porque a sociedade não trabalha com esse princípio. Aliás, é simples. Não está bom? Separa, não é isso? Não está dando certo? Manda passear, devolve. É isso que se faz. Contudo, nós estamos debaixo de um princípio de honra. Quantas vezes nós, agora eu vou falar com os homens, temos honrado as nossas esposas com atitudes? Como é que se vai honrar com atitudes? Primeiro, gratidão. Quantas vezes nós temos elogiado as nossas esposas? Quantas vezes nós temos ajudado-as nas suas tarefas em casa? Quantas vezes nós temos compreendido a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade? Quantas vezes nós temos sido escudo e porto seguro para a vida delas? Isso é honra. Quantas mulheres, quantas vezes as esposas têm sabido dar verdadeiro valor a atitudes praticadas pelos seus maridos? Ah, mas você não sabe, você não consegue, puxa vida, vou ter que chamar alguém para resolver isso. Calma. É nas atitudes que nós demonstramos honra. Porque se eu não for capaz de honrar o meu cônjuge, eu não serei capaz de honrar o meu irmão. Porque sendo os dois uma só carne, se eu não honro o meu cônjuge, eu não honro a minha própria carne. E se a Bíblia estabelece amar o próximo como a ti mesmo, quem não honra o cônjuge não é capaz de honrar o seu irmão. E eu vejo hoje uma sociedade que tem quebrado esse princípio. Sabe, queridos, é incrível como Jesus ele confronta os fariseus, trazendo para eles uma exortação.
Vocês só me honram com as suas palavras, mas não me honram com o seu coração. O que eu vejo aqui? O princípio da honra, ele tem um ambiente apropriado para ser exercido, que se chama coração. O ambiente da honra é o coração. Não é possível honrar só com pensamentos, porque com pensamentos eu vou simplesmente exercer discursos, palavras. Mas o que é que ele está dizendo em Isaías 29:13? Vocês me honram com palavras, mas o coração está muito distante. E veja que isto tem acompanhado. Se não fosse relevante, Jesus não teria mencionado isso no seu ministério. Perceba que é um problema sério quando nós não andamos debaixo de uma atitude que demonstre um princípio. Você sabia que um princípio sem atitudes, ele é vazio? Um princípio sem atitudes, ele é vazio. E é disso que o Senhor Jesus está falando. E aí eu quero levar você para ver comigo num texto que também Jesus traz uma parábola em Lucas capítulo 14. A chamada parábola em que fala sobre exaltação. Ele fala de uma festa. Ele fala de um convite. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. Ele fala de uma festa. E você vai falar assim, o que é que tem a ver uma festa com honra? É aí que você vai entender nas atitudes. A partir do versículo 7 do Evangelho escrito por Lucas, a palavra de Deus diz assim: observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Eu amo quando Jesus propõe parábolas. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, interessante, né? Jesus amava falar sobre casamento. Onde foi que Jesus exerceu o seu primeiro milagre? Foi num casamento. Exige milagres diários. Amém. Só um casamento reconheceu isso aqui. Amém. Vou falar de novo. Casamento exige milagres diários. Amém. Não busques o lugar de honra. Não busques o lugar de honra. Olha que interessante. Pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Sabe aquela pessoa que chega causando? Já viram esse tipo de gente? O cara chega, já ocupa o espaço todo. É disso que Jesus está falando. Só que aí ele coloca o seguinte: olha, se você fizer isso, pode ser que lá onde você sentou não tenham colocado a plaquinha reservado, mas aquele lugar estava reservado. Não era para você sentar ali. Então não busque você um lugar de honra. É isso que ele está dizendo. Por esse motivo, versículo 10: quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saúde, exaltando: amigo, vem, assume o lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. O cara que chega e busca o melhor lugar corre o risco de ser o quê? Humilhado. Mas o que procura o lugar mais discreto,
O lugar menos importante. Este sim é um forte candidato a ser honrado. Qual é o oposto, no contexto desse texto aqui? Qual é o oposto de honra? Ele fala aqui: humilhação. Quem não está debaixo do princípio da honra vive o quê? Humilhação. Eu já escutei algumas, muitas, inúmeras, incontáveis vezes em gabinetes. Maridos e esposas, isso aí é diferente. Já ouvi de ambos. No meu casamento eu só vi humilhação. Já ouviu isso, pastor? Só muito, né? E a pergunta é: por quê? Se a humilhação se opõe à honra, se é um ambiente de humilhação, o que é que está faltando? Então, que lugar eu tenho procurado? Eu tomei esse texto para mim, queridos. Na minha vida diária, quanto eu tenho procurado um lugar de destaque? Ou quanto eu tenho procurado um lugar mais discreto? A pastora Adriana falou aqui na nossa reunião, na célula dos homens, na sexta-feira passada, e mencionou isso agora há pouco. Eu cuido quando eu estou em mesas importantes, para que eu não me ache importante. E eu me lembro, queridos, de uma história. Vocês lembram como é que foi que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém? Ele estava de quê? Estava de Porsche? Ferrari? Ele pegou a moto do Peru emprestada? Sim? Não? Ele estava o quê? Estava montado em quê? Um jumentinho, não é isso? Um jumentinho que nunca tinha sido montado antes, não é isso? Lembraram? E o que aconteceu? Por um instante, era um jumentinho jovem que nunca tinha sido montado. Pensa lá, o garotinho jumentinho. Ele está andando, no lombo dele está Jesus Cristo, não está? Só que conforme aquele jumentinho vai avançando, tem um monte de gente saudando, colocando mantos, palmeiras para ele passar e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Por um instante, isso é uma conjectura, é uma metáfora. Por um instante, será que aquele jumentinho se achou o cara? Caramba, não é que eu sou importante? Oxi, olha só, velho. Nunca ninguém montou em mim, agora eu sou importante, eu sou o jumento. Pois é, só que quando montavam na gente, levantava tão certo. Olha só. Olha que legal, tá aí, lá. Ele está me saudando. Não é sobre quem você é. Nunca foi sobre quem você é. Mas é sobre quem você é. Glória a Deus. É sobre quem está com você. Porque no momento em que Jesus desceu do jumentinho, ninguém mais tendeu mantos, nem folhas de palmeira, nem saudou com hosana. Nunca mais aquele jumentinho foi ovacionado. Porque Jesus desceu. O jumentinho estava sendo honrado porque Jesus estava montado nele. Quantas vezes nós, em nossa vida, por algum momento, pisamos na bola, deixamos de estar debaixo de princípio de honra, e Jesus desce. A presença, entenda, eu estou falando da presença. A presença de Jesus se afasta. Posso dar um exemplo para vocês? Eu posso falar de Saul. Quem se lembra do rei Saul? Saul foi ungido por ordem de Deus pelo profeta Samuel, sim ou não? Sim. A presença do Senhor entrou em Saul, sim ou não? Sim. Ele chegou até a profetizar, sim ou não? Só que num dado momento, ele quebrou um princípio. Ele quebrou o princípio da honra. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Ele quebrou um princípio.
e a presença de Deus se afastou dele. Quem quebra o princípio da honra perde a presença de Deus. E o que aconteceu? Deus o rejeitou. Você conhece a história. E proveu para si um outro rei, segundo o seu coração. E é interessante para a gente encurtar a história. Davi pecou, mas ele não quebrou o princípio, porque ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se arrependeu, e por isso ele não perdeu a presença. Arcou com as consequências do seu pecado, mas não perdeu a presença. Em Romanos 12:10, a palavra de Deus fala sobre amar, honrando uns aos outros. Mas eu quero chegar aqui finalmente num exemplo clássico e máximo de honra. Eu não vou ler porque você conhece o texto, João capítulo 13. João capítulo 13. No ambiente da ceia do Senhor, depois de haverem comido, depois de estarem ali à mesa, Jesus pegou uma toalha, colocou na cintura e foi exercer o princípio da honra. De novo, Jesus estava junto com os 12, em torno de uma mesa. A parábola que eu li há pouco em Lucas 14 fala de um banquete. O banquete costuma ser aonde? Uma mesa. Então agora estou caminhando para o final, não se preocupe. No ambiente da ceia, numa mesa, Jesus vai exercer o princípio da honra. Sendo ele mestre, ele não se assentou no lugar importante. O que é que ele fez? Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Pegou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava ali ensinando o princípio da honra. A nossa aulinha de EBD hoje, ministrada pelo pastor Paulo, falava sobre levar as cargas uns dos outros. Esta é uma maneira esplêndida de exercer o princípio da honra. Jesus ele estava tomando a função de servo para ensinar que o maior entre eles é aquele que serve. Queridos, eu fico com isso imaginando quantas vezes nós queremos honra, mas não estamos dispostos a honrar. Queremos os louros, queremos os aplausos, os holofotes, as luzes, o gelo seco e todos os recursos pirotécnicos que se usam num palco. Só que Deus não faz isso. Sabe onde é que Ele está? No momento em que eu chego e vou lavar os pés do meu irmão. Aleluia! É ali que Ele se faz presente. Jesus fez isso no ambiente da mesa. Num momento de banquete. A ceia era um banquete, não era só como nós costumamos fazer hoje, um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva. Era um banquete, com toda uma simbologia envolvida. Mas naquele ambiente, ele foi lavar os pés. Exercer o princípio da honra é estar disposto a lavar os pés, assumindo a forma de servo. E nisto Deus nos ensina a sermos como Cristo.
que ele, sendo Deus, diz a palavra do Senhor, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ele demonstrou, não com palavras, mas com atitude. Tanto que Pedro fica horrorizado: não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Pedro era 8 ou 80. Pedro era intenso. Sim, então tem que lavar tudo. Não, Pedro. Vocês já estão limpos pela palavra, mas é necessário que eu faça isso. Mas o que eu faço agora, João 13 vai dizer isso, você vai entender depois. Mas será que hoje você consegue entender o princípio da honra? O maior é o que serve no reino de Deus. Por isso, nós estamos debaixo desse princípio. E sabe, queridos, eu sou obrigado a confessar uma coisa para vocês. Conversando com o pastor Adriano, a gente tem percebido que ultimamente, digamos que o capeta anda meio encapetado para o nosso lado, sabe? O demônio tem estado endemoniado. O diabo tem estado um tanto endiabrado. Quebra o meu carro, bate no dele. Né? A sexta quebra o meu, sábado bate no dele. Aí assim, muito sorrateiramente, queima uma potência, queima uma mesa de som, queima um ar-condicionado. Meu Deus! Mas por que? O que nós estamos fazendo que está incomodando tanto a Capetolândia? O que nós estamos fazendo que está deixando o inferno tão incomodado, tão desconfortável? Eu lhe digo o que é. Nós estamos vivendo o princípio da honra. E o princípio da honra é este: amar o próximo como a ti mesmo. Em Romanos, que é o texto que eu mencionei, coloca para mim, Mateuzinho, por favor, Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Sabe, queridos, eu posso dizer, como quem chegou há menos tempo nesta casa chamada Casa do Pai, eu posso dizer, e digo isso para a glória de Deus, que tenho sido pastoreado neste lugar. Por isso, quero reconhecer, pastor Adriano, quantas vezes você tem sido essa referência de pastoreio, de amizade, de companheirismo e de respaldo para a minha vida. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Carol, porque nós vivemos aqui na igreja de Células Casa do Pai, que foi resposta de oração para a minha vida. Eu orei por 1 ano e meio, quase 2 anos, para ter a direção do local onde ia congregar. E o Senhor nos trouxe a este lugar para viver o princípio da honra. E eu não posso quebrar esse princípio. Portanto, eu quero honrá-lo. O pastor Paulinho já fez isso aqui no primeiro domingo deste mês. Eu faço também o mesmo no último domingo do mês. Hoje com palavras, quem sabe em breve com atitude, lavando os seus pés, reconhecendo a sua pessoa como aquele que tem sido um instrumento de Deus para nos cobrir em Cristo Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque, e sei do peso que você carrega por isso, como pastor também. Então eu peço ao Senhor, tenho orado por isso todas as madrugadas, para que Deus me sustente. Isso é honra. Isso é honra. Para que Deus me sustente em cada momento dessa caminhada. Porque não bastasse estar à frente do ministério, também está à frente do conselho de pastores na Praia Grande, já na sua segunda gestão. Então, que o Senhor fortaleça os seus passos, guie o seu caminhar e seja contigo. Quero honrá-lo como alguém que foi escolhido por Deus para estar à frente desta obra e te dizer: meu irmão, nós estamos incomodando o inferno. Não é à toa que tantas coisas ao mesmo tempo têm acontecido. Isso
porque nós estamos vivendo princípios, especialmente neste mês de aniversário da Igreja Casa do Pai, princípio da honra. E a Bíblia é muito clara quando diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Quem conhece este homem sabe que ele não busca os lugares mais importantes, ele não busca os lugares de destaque, nem os aplausos, nem os holofotes. Ele sim tem buscado os lugares mais discretos. Só que assim como Davi, certa vez, estava num lugar discreto, atrás das malhadas, o Senhor o viu. O Senhor te viu e te trouxe para o lugar de honra. E que na sua pessoa, esta igreja ocupe o lugar de honra que Deus tem para ela. Eu quero convidar a igreja a se levantar. É um desafio? Sim, é um desafio. Viver princípios é um desafio. E eu quero desafiar você a viver esse princípio na sua vida com os seus. Lembra aquilo que o pastor Paulinho iniciou logo no primeiro domingo deste mês? Honrando seus pais, honrando seus líderes, honrando seus irmãos. Não quebre os princípios e honrando a Deus acima de todas as coisas. Não quebre esses princípios. Não saia debaixo do princípio da honra, porque se você, a Bíblia é muito clara, aquele que se exaltar será, aquele que buscar honra, ele será o quê? Humilhado. Mas aquele que se humilhar será, ou será honrado. Percebe que exaltação e honra aqui são sinônimos, e a humilhação ela se opõe à honra. Então, se por algum motivo você tem vivido alguma humilhação na sua vida, o remédio para a humilhação, sabe qual é? Honra. E eu creio que neste lugar nós estamos debaixo dessa unção de honra. Quando cumprimos um princípio, isso já está no nosso slogan. Deus cumpre promessas. Se você tem promessas de Deus para acontecerem na sua vida, comece cumprindo princípios. Comece cumprindo princípios. E o princípio que temos vivido nestes dias é o princípio da honra. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a estender as mãos para cá. Pastor Adriano, por favor, eu quero orar por você. Como um ato de honra. Claro que na pessoa dele também está representada a pastora Carol, que está lá na Casa 15 nesse momento. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido Adriano Fabrício para ocupar este lugar na presença do Pai. Como pastor desta igreja, como hoje presidente do Conselho de Pastores nesta cidade, tudo isso já estava preparado para a vida dele. Porque o Senhor conhece o coração. Certa vez Deus disse a Samuel: o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. E eu te agradeço, Senhor, pelo coração da vida do meu irmão, o pastor Adriano, e de sua esposa, a pastora Carol. Corações quebrantados, corações contritos, e a palavra de Deus diz que no coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Pai, por isso eu te peço, nesta noite, no último domingo do mês de outubro de 2025, no mês em que nós estivemos trabalhando e abençoando e recebendo e profetizando acerca do princípio da honra, que o Senhor traga sobre a vida dos teus filhos honra, graça, virtude, bênção, renovo, fé e esperança. Visita, Senhor Jesus, a saúde dos teus servos. Fortalece, Senhor Jesus, em cada
área da sua vida, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde física. Renova as forças, como está escrito no livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as forças dos teus filhos se renovem como as da águia, que eles voem em direção ao propósito de Deus, que eles voem em direção à vontade do Pai, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E aproveito também para repreender toda a retaliação do inferno contra essa igreja, desde a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte estrutural, o telhado, cada área que o inimigo tem buscado atingir, trazer prejuízo, que seja agora revestida pelo sangue de Jesus Cristo, de igual modo que seja revestida a vida do Adriano e da Carol, sua casa, sua família, seu trabalho secular, seus bens, em nome de Jesus, porque está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Eu profetizo em nome de Jesus que sejam frustrados todos os intentos do inimigo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por esse tempo, por esse momento tão especial que vivemos no mês de outubro, mês de festa, mês de regozijo, mês de desafios, mas também mês de recomeços. Que possamos avançar, que possamos prosseguir, que possamos marchar para viver aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.